pessoas, voltamos. Continuando aqui na questão 23, tá? Ó, a função df seta ao infinito e do menos infinito ao 2, definida por f de x igual a menos x quadrado mais 16x menos 63, é bijetora, tá? Então vamos lá. Esse aqui ele só quer saber se é bijetora, tá? Primeiro, a gente sabe que essa função, ela é uma função do segundo grau, né? Eu sempre disse para vocês que uma função do segundo grau não é bijetora nunca. Por quê? Porque justamente uma função do segundo grau vai fazer a parábola, né? Tendo parábola, ela não vai ser injetora porque vai bater em dois lugares, então isso aqui nunca vai ser bijetora. Mas essa questão aqui, ela tem um agravante que ela não coloca todos os reais, ela coloca um intervalo em específico, ela só dá um pedaço para nós, tá? Então isso significa que essa função, ó, vou desenhar aqui embaixo, ela está limitada nesse intervalo. E pode ser que nesse intervalo ela seja bijetora, tá? Na totalidade dela, ela não é bijetora. Isso eu posso afirmar com toda certeza do mundo. Mas pode ser que ela seja bijetora porque a questão só deu um pedaço. E essa é uma pegadinha, tá? Então vamos lá. Ó. Vou colocar o gráfico aqui para que vocês verifiquem aonde que o gráfico vai estar sendo utilizado, tá? Ó, vou colocar bem grandão aqui, tá? Ó. Então, ó, isso significa que ele coloca, ó, o que é isso aqui, gente? É sempre importante que vocês saibam interpretar isso aqui. O que é do seta ao infinito e do infinito ao 2? Do seta ao infinito é o domínio, tá? E do infinito menos infinito ao 2 é o contradomínio, tá? Então, significa que sai do domínio e chega no contradomínio, tá? Domínio é o x, então o x começa do seta, ele está falando, e vai até o infinito positivo, ó. Significa que o gráfico só vale daqui para frente, tá? E o contradomínio são as possibilidades de resposta, consequentemente, em y, tá? Então, o contradomínio ele está dizendo que é do 2 ao infinito negativo, né? No caso do infinito negativo é o 2. Então, ó, é fechado também pelo 2, ó. Então, o meu gráfico vai estar aqui, ó. O pedaço que ele quer trabalhar é só isso aqui, ó. Pode ser que nesse pedaço, galera, o gráfico seja, ó, pode ser que a parábola seja aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pode ser que o gráfico seja aqui, ó. Tá vendo? Ok? Se eu considerar só o intervalo que ele quer, que é esse aqui, ó, do 7 para frente, esse pedaço sim é bijetor, tá? Pode ser que seja bijetor, tá? Então, na totalidade do gráfico ele não é, mas pode ser que esse pedaço que ele deu seja bijetor. Então, para saber isso, eu vou ter que desenhar esse gráfico e analisar esse pedacinho aí, tá? Vamos lá. Uma coisinha que eu calculo nesse gráfico já é suficiente. Vocês lembram o que é importante que eu lembre na construção do gráfico? Eu preciso saber se é crescente ou decrescente. Ele é decrescente, óbvio. Oba, então ele vem de baixo, tudo bem. Eu sei também que esse gráfico aqui, ele corta no y menos 63 aqui embaixo, tá? Ok. E agora eu preciso achar as raízes dele, né? As raízes eu acho por soma e produto, né, gente? Quem que é a soma? Ó, a soma vai ser menos b sobre a, então menos 16 com menos 1, 16. E o produto é c sobre a, então menos 63 por menos 1, 63. Aí eu pergunto, quais são os números que somados dão 16 e multiplicados dão 63, né? X vai ser igual a 7 e x igual a 9. Se tiver dúvida, pensa aí na soma e produto ou faz a báscara, mas geralmente exercícios que pedem isso aqui para vocês sempre vai dar certo, tá, gente? Sempre vai dar número inteiro. Que a ideia é justamente que vocês não sofram, né? Então, isso significa que as raízes disso aqui, ó, são o próprio 7 e o próprio 9, ok? Só respondendo isso, eu já sei que esse gráfico não é bijetor. Por quê? Como é que vai ficar o gráfico disso aí, gente? Olha só que bonitinho, ó. Ele vem do infinito negativo, né? Passa do 63, ó. Ó. Ele vai subir aqui, né? Porque ele é decrescente, né? Ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu fazer mais gordo o negócio. Ó, ele vai fazer isso aqui, né? Tá vendo? Como o meu exercício só quer trabalhar do 7 para frente, então eu tenho que apagar o gráfico do 7 para trás, porque não importa para o domínio, ok? E mesmo assim, se eu tiver do 7 para trás, esse gráfico ele não vai ser bijetor, né? Por que não vai ser bijetor? Porque se eu traçar uma linha aqui, ó, horizontal, eu vou verificar que ele bate em dois lugares. E se bate em mais do que um lugar, ele não é
sobre injetor, né? Como não é injetor, não é bijetor, tá? Então, essa 1, ela é falsa. Sabendo que a 1 é falsa, a gente já descarta a letra B e a letra D, ok? Tudo bem? Isso aí. E olha só que legal, a 2 eu nem vou calcular, tá? Porque, ó, tanto na A quanto na C que sobram, a 2 é verdadeira. Então, a 2 é verdadeira. A 5 eu também não vou calcular. Gente, ó, não vou calcular. Realmente, tá? Mas como é que eu calcularia essa aqui? Lembram da questão anterior que a gente fez? Ó, essas retinhas aqui, ó, no vídeo passado, é a mesma coisa que essas retinhas aqui, ó, porque ele pede domínio, né? O que é o domínio? O domínio não tem que ser maior ou igual a zero, o domínio de uma raiz. Então, eu vou calcular 81 menos x na quarta sobre x ao quadrado menos x menos 30 maior ou igual a zero. Vou desenhar as retinhas e vou marcar as respostas ali, tá? Então, só lembre. Mas eu não vou calcular essa 5 porque eu já sei que ela é verdadeira. Essa 2 eu também já sei que ela é verdadeira, tá? E a 2 seria fácil, ó. O preço de venda de um produto sofreu 3 acréscimos sucessivos de 20, 20 e 25. Com isso, a taxa de aumento foi de 80. Como é que eu faço taxa acumulada, gente? Pelo amor de Deus, a gente já fez esse vídeo aqui também. Taxa acumulada, ó. Aumento de 20, 1,20. Outro aumento de 20, 1,20. Aumento de 25, 1,25. Porcentagem nunca se soma, sempre se multiplica. Se eu multiplicar isso aqui, vai dar exatamente 1,8, tá? Que representa 180%, que representa um acréscimo de 80, tá? Ok? Então, essa aqui é verdadeira, mas a gente já fez nessas aulas aqui também, tá? Então, por isso que eu nem vou fazer. A gente só precisa verificar entre a 2 e a 4 quais delas são verdadeiras, tá? Tudo bem? Vamos lá, qual é a mais fácil? A mais fácil é a próxima, ó. Na verdade, as duas são fáceis, ó. Vou fazer as duas como são fáceis. Só não vou fazer a 5 porque repete o processo que a gente já fez na aula passada, tá? Ó, que inclusive eu falo para vocês que todo ano tem, né? Na CAFE e na equação produto e quociente, tá? Então, temos aqui, ó. Temos aqui, ó, A3. O que ele diz? Sejam os conjuntos triângulo, quadradinho, bolinha e B, bolinha, quadradinho, bolinha, bolinha, triângulo. Então, existem 60 funções injetoras. Meu Deus, o que é uma função injetora? Gente, vocês teriam que lembrar do significado da função injetora, tá? Qual é o significado de uma função injetora? Cada x tem que ter o seu y, não é isso, ó? Então, ele coloca aqui, ó. Vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Ó. Ó, só para não ter que desenhar essas bolinhas aí. Então, uma função injetora diz isso aqui, ó. Ó. Uma função injetora diz isso aqui, ó. Cada x tem que ter o seu y, ó. É isso aqui, ó. Cada x tem que ter o seu y, ok? Perdão, isso é a definição de função, né? Cada y só pode ter um valor em x, ok? Não pode repetir, por exemplo, ó. Por exemplo, eu não posso ter dois valores em y de x diferentes, tá? Isso não é injetor. Para ser injetor, cada y tem que ter o seu próprio x, tá? É isso aqui. E claro, como ele pede uma quantidade, eu não preciso ficar calculando isso aqui que nem louco por quantidade, né? Um por um. O que eu posso fazer? Eu posso fazer por análise combinatória, né? Então, como eu sei que cada x tem que ter o seu y, eu faço a técnica do risquinho, ó. Eu tenho a quantidade de estrelinha, eu tenho a quantidade de quadradinho, eu tenho a quantidade de bolinha. Olha só, que o que importa é o conjunto A, né, gente? O que importa é o A aqui, ó, o X, tá? O B é a consequência. Então, vamos lá. Para ser injetora, quantas possibilidades eu posso ligar o triângulozinho? 5 possibilidades, né? Ó, eu posso ligar o triângulo com a bolinha, o triângulo com o quadradinho, o triângulo com a outra bolinha, o triângulo com a outra bolinha e o triângulo com o triângulo, ok? Eu tenho 5 possibilidades, né? Pode ser qualquer um, né? Agora, para o quadradinho, quantas possibilidades eu tenho para juntar o quadradinho? Só 4. Por que é só 4? Porque a função injetora não pode repetir. Esse é o segredo, que bom, tá? Olha só, porque ó, se o triângulo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se o triângulo já ligou aqui no primeiro termo, o quadradinho não pode ligar no primeiro termo. Ele tem que ligar outro termo, tá? Então, sobram 4 possibilidades, tá? E a bolinha, sobram quantas possibilidades? 3, né? Porque você não pode ligar com o do primeiro e com o do segundo, né? 3 possibilidades. Isso aqui vai resultar em 60 funções injetoras, o que é uma questão verdadeira.
Tá? Então, ó, outra questão fácil aí, tá? Ó, depois que eu estudei as questões e estou mostrando aqui para vocês nesses vídeos, eu estou até considerando a prova da CAF, que eu sempre falava que era difícil, difícil, impossível, impossível. Nem é tanto assim se a gente for analisar e fazer com calma, né? Porque quando eu vejo a prova rápido, sim, parece que é um monstro. Mas olhando ela com calma, ela não é tão absurda assim, não, tá? Sim, tem itens que são ridículos, né? Mas não é tão absurda assim. Então, a 3 é verdadeira, sendo assim a alternativa letra A. Ok? Mas daria para a gente resolver a 4. Vou resolver a 4 porque ela é uma equação modular, tá? Mas é uma equação modular fácil, ok? Ó, o número de soluções inteiras da equação tal. Então, vamos lá. Módulo de x ao quadrado. Ó, quem é do curso de medicina, a gente fez uma questão bem igual, bem igual. E se eu bobear até com os mesmos números lá na aula de modular. Dei uma olhadinha lá na aula de modular, tá? No livro, tá? Se eu bobear até com os mesmos números. Bem assim. E aí eu passei uma dica para vocês, né? Porque eu tenho uma equação com 2 módulos. Ai, professor, precisa estudar os 2 módulos aqui, igual a gente fez numa questão lá em cima? Não. Nesse caso eu não preciso estudar os 2 módulos, porque os 2 módulos são iguais, tá, gente? Então eu posso fazer uma troca, ó. Eu posso mudar a variável, como lá nas equações exponenciais do segundo caso. Eu posso trocar o módulo de x por uma outra variável y. Para quê, gente? Só para facilitar visualmente, ó. Aí vai ficar y ao quadrado menos y menos 6. Só isso aqui. Só isso aqui. Tudo bem? E agora eu resolvo a equação do segundo grau. Ó, por soma e produto, a soma menos b sobre a, então menos com menos 1, 1. E o produto c sobre a. Menos 6 dividido por 1 do a, 6. Menos 6, né? Quais são os números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 6? Temos 3 e menos 2. Essas são as minhas duas possibilidades. Lembrando, essas respostas são as respostas de y, né, galera? Porque eu estou resolvendo a equação com y, ok? Mas a pergunta não pediu y, né? Olha só, ok? Então, se eu for observar aqui, eu tenho dois valores em y, 3 e menos 2. Vocês lembram que eu peguei aqui e tinha mudado essa variável? Agora eu volto para ela, ó. Então, o que eu faço? Agora eu tenho módulo de x, olha só. Como eu achei dois valores para y, eu tenho que fazer duas respostas aqui agora. Então, eu tenho o quê? Módulo de x igual a 3. E eu tenho módulo de x igual a menos 2. Olha só, duas possibilidades que eu achei. O que a gente viu nos critérios da equação modular, lá nas aulas de equação modular? Sempre que eu tiver módulo de alguém igual a algum número positivo, eu calculo duas vezes, né? Vai ser x igual a 3 e x igual a menos 3, ok? Sempre, né? Olha só. Por quê, gente? Porque se eu trocar o x por 3, ó, vai ficar o quê? 3 ao quadrado, ou melhor, módulo de 3, 3. 3 ao quadrado, 9. 9 menos 3, menos 6, zerou. Se eu tiver um menos 3, ó, módulo de menos 3, 3. E 3 ao quadrado dá o mesmo 9. Ou seja, né? Tanto 3 quanto menos 3 são soluções, ok? E aqui, o que a gente viu nos critérios da equação? Sempre que eu tiver módulo de alguém igual a algum número negativo, não existe solução, porque nenhum resultado que eu atribuir dentro de um módulo vai dar negativo. Então, as minhas soluções são 3 e menos 3, o que torna a afirmação falsa, né? Porque ele falou que era só 3, e na verdade é 3 e menos 3, tá? Então, lembre ali. Ó, essa eu achei fácil, tá? E essa aqui, ela é da prova de 2021, tá? Essa aqui eu achei facilzinho, tá? Classifico ela fácil, essa aqui. Ok? E ó, mesmo que a gente não soubesse esse caso de bijetora lá da 1, a gente sabendo a 3 que é verdadeira e a 4 que é falsa, então ó, a 3 que é verdadeira e a 4 que é falsa, mesmo assim, ó, só sabendo essas últimas duas aqui, ó, não, a 2 e a 3, ó, a 2, a 3 e a 4 já era suficiente para responder a questão, tá? Nem a 4, só sabendo a 2 e a 3 já dava para responder a questão. Então, ó, gente, uma questão bem fácil, essa aqui é bem fácil, porque sabendo que a 2 era verdadeira, eu já tirava a B e a D. Aí eu teria que calcular uma delas para saber qual seria a correta, né? Ou a 3 ou a 4. Tudo bem? Beleza. A 25, ó. Essa outra aqui. É da mesma prova, inclusive. Essa ali é 23.
e essa 25 ali, do mesmo ano, tá? Vamos lá. Essa aqui também é fácil, tá? Essa aqui, vamos lá. 25, que ele diz, ó, no triângulo ABC, AB vale 4, AC vale 2 e BC vale A. E aí ele pede o cosseno do ângulo A. Beleza, então vamos lá, desenho. E isso aqui, vou colocar um triângulozinho aqui, tá? Se bem que esse aqui é isósceles, deixa eu ver um triângulozinho aqui. Ó, isso aqui, tá? Ó, esse é o triângulo, né? Então, ó, ele diz ali pra gente, AB vale 4, AB, AC vale 2, então, ó, A, B, C. E aí ele coloca o BC valendo A. E aí aqui no meio ele diz o ângulo A, então é esse ângulo aqui, tá? O ângulo A, tá? E ele diz que esse ângulo aqui é igual a A ao quadrado menos 4. Então, a gente quer achar esse ângulo aqui, gente, esse ângulo X. E aí eu pergunto para vocês, qual item a gente viu para determinar o valor disso aí, né? Qual conteúdo a gente vai aplicar aqui agora? Vocês lembram? Ó, eu tenho um triângulo não retângulo, né? E tenho que achar o valorzinho dessas medidas aí. Qual item é? Lei dos senos e lei dos cossenos, né? Nesse caso, a dica que eu passei para você sempre é, se eu tiver dois lados e um ângulo, é lei dos cossenos. É a lei dos cossenos que a gente vai aplicar aqui. Tudo bem? Vocês lembram como é que a gente aplica a lei dos cossenos? Vamos lá. Ó. Primeiro, isola o lado contrário do ângulo que ele me deu. Então, eu vou isolar o A. Tá? Ó, se o ângulo deu aqui, eu vou isolar o A. Então, vai ficar ó, A ao quadrado igual a soma dos quadrados dos outros dois, como se fosse um teorema de Pitágoras. 4 ao quadrado menos mais 2 ao quadrado. Ok? E aí entra a segunda parte, que é a lei dos cossenos. Menos 2 vezes os lados que sobraram, que é o 4 e o 2, e vezes o cosseno de quem a gente quer. Né? Ó, o cosseno de x. Ok? É isso aqui. Tudo bem? Então, ó, lei dos cossenos, né? A gente viu em todos os cursos isso aí. Agora é só resolver. Ó. O A ao quadrado não dá para resolver, até porque a sugestão da própria questão, deixar em A, né? Igual 4 ao quadrado, 16. 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 vezes 4, 8. Vezes 4, 16. Vezes o cosseno de x. Isso aqui. Tá? Ó, isso aqui. Beleza. Quem que dá para resolver aqui? 16 mais 4, que dá 20. Galera, qual é o erro dessa questão? Ó? O maior erro dessa questão é a pessoa fazer isso. Ó, 16 mais 4, 20. 20 menos 16 voltou para o 4. Esse é o maior erro que vocês podem fazer, mas não pode fazer isso, tá? Ó, primeiro eu somo 16 com 4, que dá 20. E esse 16, ele fica junto com a constante, tá? Junto com a variável. Ó, fica isso aqui, ó, tá? Ó, isso aqui. Tudo bem? Não pode juntar isso aqui, ó. Não pode juntar, ó. Não. Ok? Tem que resolver isolando a variável. Então, quem está atrapalhando a variável? O 20. O 20 sai dali. Então, vai ficar A ao quadrado menos 20 igual a menos 16 cosseno de x. Ok? Agora, o menos 16 está multiplicando, passa para lá dividir. Então, vai ficar ó, A ao quadrado menos 20 sobre menos 16 igual a cosseno de x. Então, essa afirmação é falsa, né? Seria verdadeira se vocês fizessem errado aqui, né? Ó, 20 menos 16 dá 4, né? Se vocês fizessem o processo errado, ia dar verdadeira. A questão é muito bem pensada para isso, né? Então, essa é falsa, ok? A B. Essa B de polinômio, gente, confesso que eu nem saberia resolver essa questão, confesso para vocês, mesmo olhando na alternativa comentada, de fato eu não conseguiria responder ela. Eu não entendi o que ela quer dizer na forma de polinômio, tá? Então, eu não vou resolver ela, inclusive essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Resolvam aquelas que vocês souberem. Aí, se vocês souberem todas as outras e faltar só aquela, é aquela.
tá? Eu, por exemplo, resolvi assim, né? Para fazer ali. Mas vamos lá. Tá, vamos fazer a C, então. A C é bem fácil, ó. Existem 360 maneiras distintas de empilharmos 7 caixas, todas de cores distintas, de modo que a caixa azul e a verde e a rosa fiquem juntas. A análise combinatória é fácil. Eu lembro que eu dei uma dica para vocês. Vocês lembram? Sempre que o exercício falar coisa junta, a gente usa um risquinho só, né? Então, ó, são 7 caixas, né? Como ele disse para a gente que são caixas juntas, então, ó, eu vou colocar um risquinho para as 3 juntas, ok? Aqui, ó, para azul, para verde e para rosa. Aí, já foram 3. Aí, para as outras 4 que sobraram, um risquinho cada um. Tudo bem? Então, ó, eu tenho 7 caixas, né? Então, ó, aqui 1, 2, 3, 4 caixas. E aqui tem as 3 juntas, ó. Ok? Então, é por isso que eu sei que eu só vou ter 5 risquinhos. Tudo bem? E agora, como é que eu faço para calcular? Vocês lembram como é que calcula coisa junta? Primeiro, eu faço a permutação desses elementos aqui. Tem 5 risquinhos, 5 fatorial. 5, 4, 3, 2 e 1. Isso vai me resultar em 120, ok? Então, existem 120 possibilidades de escrever isso aí. No entanto, tem um detalhe diferente. Qual é o detalhe diferente? Como ele não deu ordem para essas coisas aqui, eu preciso permutar entre si, tá? Ok? Gente, ó, se ele fala, se a pergunta fosse essa, ó, de modo que a caixa azul, verde e rosa fiquem juntas nessa ordem, aí não precisa fazer mais nada, tá? Mas como ele só diz que tem que estar juntas, não coloca ordem, pode ser, por exemplo, azul, verde, rosa, azul, rosa, verde, verde, rosa, azul, tá vendo? Então, eu tenho que embaralhar entre elas, tá? Então, é por isso que eu tenho que fazer uma nova permutação aqui de 3 caixas, tá? Então, permutação de 3, 3 fatorial, vai dar 3, 2, 1, que é 6, ok? E aí eu faço o quê? Multiplico um resultado pelo outro, né? Então, 120 vezes 6 vai dar quanto? 720, o que é afirmação falsa também. Então, essa sendo falsa, só fico entre a B e a D. Então, ó, como a B eu realmente não sei como calcula, eu vou fazer a D. Se a D for verdadeira, é a D. Se a D for falsa, é a C. Ok? Beleza? Não foi assim que a gente resolveu uma questão lá de binômio de Newton na última aula, sexta-feira? Foi, né? Eu lembro que a gente resolveu a questão, a gente ficou entre a B e a E, né? Uma delas era verdadeira, então eu escolho uma para resolver. Se der certo é aquela, se não der certo é outra, né? E a D, fica como a D. Essa é bem fácil, gente, ó. CF de reais em reais, definida por 1 mais 3 seno de 2πx mais 7. Então, o período é π. Gente, como é que calcula o período de uma função trigonométrica simples? O período de uma função trigonométrica é sempre 2π pela constante do arco. E quem que é a constante do arco? A constante do arco é sempre quem está com x, né? Ó. Essa constante aqui é sempre quem está com a variável, ó. Ó, puxar a flechinha aqui, ó. É isso aqui. É sempre quem está com a variável. É 2π. Então, olha só. 2π dividido por 2π, o período vai dar 1. Tá? Então, não tem nada a ver com π aqui. Tá? Falsa também. Sabendo que essa é falsa, a gente fica, obviamente, com a alternativa letra B. Que, como eu disse para vocês, eu não sei calcular. E eu não preciso saber calcular ela para responder a questão. Tudo bem? Ok? Mas, ó, questãozinha legal. Deu aí lei dos cossenos, deu aí análise combinatória, né? Função trigonométrica. Uma questão gostosinha, né? Se a gente for analisar. Tudo bem? A outra. Vamos lá. Ó, essa aqui também é no mesmo estilo que aquela outra, tá? Ele vai dar 4 e vai pedir qual é a correta. O que é diferente das questões que a gente fez anteriormente, que era de resolver todas, né? Aqui a gente tem que resolver até achar a certa, tá? Então, achei a certa, já posso parar. A certa é a última, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Considere a figura a seguir. O valor de x é um triângulo... o valor de x é um número divisível por 3, tá? Como é que eu vou saber isso aqui agora? Né? O valor de x é um número divisível por 3. Gente, ele colocou um triângulo dentro do outro. O que eu já falei para vocês lembrarem quando tem um triângulo dentro do outro?
Teorema da semelhança. A ideia é separar esses triângulos em dois e aí fazer a semelhança entre triângulos, tá? Então, eu vou desenhar os dois triângulos aqui e aí a gente vai marcar a proporção. Mas a questão é simples, tá? Quando eu olho para o triângulo, eu já consigo identificar que é o teorema da semelhança, porque ele colocou um triângulo dentro do outro e isso está bem visível, tá? Então, ó, vou colocar aqui um triângulo pequeno, ok? E vou colocar aqui um triângulo maior, só para que a gente entenda aonde que vai estar a semelhança disso aqui, ó. Triângulo pequeno e um maior, tá? Deixa eu fazer melhor aqui. Ó, mais ou menos, só para a gente entender a ideia, né? Tá. Ele colocou para nós um ângulo aqui no A. Ó, esse ângulo é igual ao ângulo C, tá? Então, o ângulo A é igual ao ângulo C, gente, ó, igualzinho. Tá? Ó, porque ele colocou o ângulo igual, né? Tá. Aí, do A, ele vai pro B. Então, ó, do A, ele vai pro B. E essa medida aqui no pequeno, ou melhor, deixa eu trocar aqui, ó. Essa medida aqui, ó, deixa eu trocar, ó. Deixa eu colocar aqui o A aqui, tá? No triângulo maior, só para ficar mais coerente, né? E aqui o C, tá? Então, ó, no grandão, do A ele vai pro B. E no A pro B, ele vale 3x mais 2. Ó, 3x mais 2 do A pro B, né? Que pega toda a parte, ok? E no C, o que acontece? Do C, ele vai para o B, né? Ó, vamos ver. Do C, não. Ó, porque esse lado aqui, ó, ele vem para cá. E esse aqui, ele pega o 5, né? Isso aí, ele pega o 5. Então, do C ele vai para o B também, tá? Ó, do C ele vai para o B também, que pega a parte 5, ok? Tá. Agora, o que acontece? No grandão, do A ele vai para o C, né? Ó, do A ele vai para o C, que não tem medida, mas do B para o C vale 5, né? Olha só. E aí, do B para o C, até aqui já está o 5 certinho, né? E aí, aqui, não tem a medida aqui do C para o A, né? Do C para esse ponto aqui, vou chamar de P, ó. Aqui, não tem medida. E aí, a outra medida vai ser 2, né? Eu consigo visualizar até pelo tamanho dos triângulos, tá? Então, é isso aqui. Olha só, uma questão simples. Agora, eu consigo marcar a proporção. Proporção de triângulos fica lá, ó. 2 sobre 5, né? Ó, esse pedaço com esse pedaço, igual a 5 sobre 3x mais 2. Esse pedaço verde com esse pedaço verde, ok? As proporções, né? Tudo bem? E aí, para resolver isso, eu multiplico cruzado, né? Ó, 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes 2, 4. Igual a 5 vezes 5, 25. Olha só. Os 4 passa para cá subtraindo. 6x igual a 25 menos 4, 21. O 6 passou dividindo. Então, 21 sextos vai dar ali para nós. 21 sextos dá para simplificar, né? Fica 7 meios. 7 meios dá 3,5, isso aí. A afirmação, então, é falsa, né? Ó. Ok? Mas, ó, uma questão de semelhança de triângulos, tá, gente? Não considero uma questão difícil, não, tá? Porque semelhança basta vocês identificarem o triângulo e aí, ao identificar o triângulo, né, saber montar a proporção corretamente. Tudo bem? Só vou colocar o desenho mais para cá, para caber tudo aqui. Tudo bem? Ó, isso aqui. Mas, ó, não acho uma questão difícil, tá, gente? Nem um pouco. Deixa eu só fazer as minhas macumbinhas aqui. Aí, aqui, foi. Ok? Pronto. Tudo bem? Então, aqui temos a questão A, que é falsa. Tá. Agora, a gente vai lá para B. O que pede na B? Vamos ver qual conteúdo é da B, né?
Conteúdo AB, ó. O conjunto de solução da equação logarítmica é formado por dois elementos. Ó, equação logarítmica. Vamos lá. Como é que eu resolvo a equação logarítmica? Ele deu log de 3x mais 1 na base 3 mais log de x mais 1 na 1/3 igual a log de x na base 3. Ok. Tudo bem? Galera, como é que a gente faz a equação logarítmica? Com log dos dois lados, a gente tem que igualar os logaritmos, né? Ok? Se vocês observarem, eu tenho aqui base 3, aqui base 1/3 e aqui base 3. Isso não pode. Eu tenho que ter tudo base 3. O que vocês podem lembrar? Ó, se eu tiver aqui, ó, log de 9 na base 3, dá quanto, gente? Log de 9 na base 3 dá 2, né? Se eu tiver log de 9 na base 1/3, vai dar quanto? Vai dar 1/2, tá? Então, o que dá para vocês observarem nesse... Não, aqui vai dar menos 2, perdão, né? Deixa eu só trocar o que eu quero falar. Aqui, ó. Se eu tiver log de 1/3, isso, ó. Ó, log de 9 na base 3 dá 2, né? Se eu tiver log de 1/3 na 9, vai ficar o quê? Inverte aqui, vai ficar menos 2, tá certo, tá? Mas não é isso ainda que eu quero lembrar. Enfim, tá? Ó, enfim, não lembro qual é a propriedade aqui, tá? Um exemplo. Mas o que vocês podem lembrar? Sempre que eu tiver aqui, ó, não é isso aí sim, ó. Não é isso aí sim, ó. Se eu tiver log de 9 na base 3, é 2, né? Se eu tiver log de 9 na base 1/3, o que acontece? 1/3 vira negativo, né? 3 dá menos 1, então a resposta vai dar menos 2. Ou seja, sempre que vocês tiverem essa base aqui na forma de fração, vocês podem inverter a base e trocar o logaritmo para negativo. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Esse primeiro logaritmo fica igual, que é log de 3x mais 1 na base 3, tá? Na base 3. E esse aqui eu posso trocar. Ao invés de estar mais log de x mais 1 na base 1/3, eu posso trocar esse mais para menos, porque vai trocar o sinal se eu inverter. E aí eu consigo trocar a base desse logaritmo, ó, log de 3 na base x mais 1, tá vendo? Ó? Então, eu inverto a base do logaritmo e, consequentemente, troco o sinal, ok? Igual a log de x na base 3, tudo bem? Ok? E ainda pergunto, eu posso cortar essas bases aí? Ainda não posso. O que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho dois logaritmos desse lado aqui, né? Então, eu tenho que juntar esses dois logaritmos em um só. Como é que eu faço isso? Olha só. Tenho dois logaritmos subtraindo entre si, né? Qual é a propriedade dos logaritmos que usa subtração? A divisão. Então, ó, eu mantenho o log com a base e divido os dois, né? Ó. Então, vai ficar 3x mais 1, 3x mais 1 dividido por x mais 1, ok? Por quê, gente? Porque se os logs estão subtraindo, eu faço a divisão dos dois, né? Igual a log de x na base 3, isso aqui, ok? Pronto. Agora sim, eu posso cortar esses logaritmos aqui e trabalhar com quem sobra, né? Quem sobrou, ó, vou colocar aqui no cantinho, 3x mais 1 sobre x mais 1. Não dá para cortar esse x mais 1 de cima com o de baixo, esqueçam, tá? Não pode fazer isso, tá? E aí resolve. Ó, essa divisão eu passo para cá multiplicando. E aí vai ficar, ó, 3x mais 1 igual a x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x, ok? Obviamente, isso aqui deu uma Bhaskara, né? Deu uma equação de segundo grau. Então, vamos lá. Igualando a zero, ó,
x ao quadrado. Esse 3x vai para o outro lado negativo, então x menos 3x menos 2x. E esse 1 vem para cá negativo também, menos 1 igual a zero, isso aqui. Então, é essa a equação que eu tenho que resolver. Tá? Olha isso aqui. Vamos lá. Também por soma e produto, a soma tem que ser menos b sobre a, então menos 2 por 1 dá, menos com menos 2 por 1 dá 2, e o produto tem que ser c sobre a, menos 1. Né? Olha só. Quais são os números que multiplicados dão menos 1 e somados dão 2? Né? Olha só. Primeiro que os números que eu multiplicar que dão menos 1 é só 1 e menos 1. E se eu somar 1 e menos 1 dá 0. Então isso significa que essa equação aqui não existe resultado, ó. Não tem. Não, por quê? Ó? Quais números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 1? Gente, que multiplicado dá menos 1, o 1 é só por ele mesmo, né? Então, é 1 e menos 1, né? Se eu somar 1 com menos 1, não vai dar 2. Vocês podem fazer até a prova real disso aqui, o delta disso aqui, resolver a Bhaskara, que não vai dar certo, tá? Então, isso aqui é algo que não existe, tá? Então, não existe solução para essa equação. Nenhum resultado que eu colocar aqui no x vai dar certo, tá? Então, essa afirmação é falsa também. Então, ó, a A é falsa, a B é falsa. Fica entre a C e a D, tá? Eu sabendo uma das próximas é suficiente para resolver a questão, tudo bem? Essa C diz o seguinte, ó, CF é o quociente de duas funções, então F é uma função racional. Gente, eu nem sei, ó, confesso, eu não sei o que isso quer dizer, ó, não sei o que isso quer dizer, tá, ó, ok? Ó, claro, o que daria para a gente pensar aí também, né? A sugestão do material na CAF é CF é o quociente de duas funções reais. Lá na CAF diz que para isso ser verdadeiro, teria que ser no lugar da palavra funções reais, teria que ser funções polinomiais, tá? E claro, o que é uma função polinomial? Do primeiro grau e segundo grau, né? Quando o x está na base, um exponencial, um logaritmo, daí já não é polinomial, tá? Mas mesmo assim eu não entendi o que quer dizer, tá? Então, eu não resolveria essa questão aqui, porque realmente eu não saberia, ficaria na dúvida, tá? Mas, claro, resolvendo a D, eu conseguiria achar a questão, tá? E ela é bem fácil, ó. Maria divulgou uma nova música na internet. O empresário dela informou que o número de acessos está crescendo em progressão geométrica e apresentou os seguintes dados: 800 acessos no primeiro dia, 3.200 no terceiro dia. No final de 5 dias, a partir do lançamento da música, o número total de acessos foi de 24.800 acessos. Tá? Então vamos lá. O que eu sei? É uma PG agora, né? O que eu sei da progressão geométrica? O que eu sei da progressão geométrica? Ele falou que o primeiro termo tem 5 termos, né? Ele falou lá que tem 5 termos só. 1, 2, 3, 4 e 5. Ele disse que o primeiro termo, 800 acessos. O segundo termo a gente não sabe, o terceiro é 3.200, ok? Isso aqui, tudo bem? Tá. E aí o quarto e quinto falta eu achar. Ó, eu não preciso nem lembrar da fórmula disso aqui, tá, gente? Não preciso lembrar da fórmula disso aqui, porque como é só 5 termos, eu posso achar os 5 termos e somar todos eles, tá? Qual seria uma sugestão para eu achar o segundo termo? Porque ó, a ideia é eu achar o termo do meio, o termo que falta. Como é que a gente acha a razão do PG? Por exemplo, ó, isso aqui é uma PG, ó, 2, 6 e 18 é uma PG. Como é que eu acho o resultado de uma PG, gente? Pega o segundo e divide pelo primeiro. Vai dar 3, não vai? E se eu pegar o terceiro e dividir pelo segundo, também vai dar 3. Então, a ideia para achar a razão de uma PG é fazer isso aqui, ó. É dividir o terceiro pelo segundo e o segundo pelo primeiro. Ó. Aqui, ó. O A3 sobre o A2 igual o A2 sobre o A1. É isso aqui. Tá? Aí eu consigo achar o termo do meio. Olha só. Então, aqui vai ficar 3.200 sobre x. E aqui vai ficar x sobre 800. Parece que vai dar Bhaskara, né, gente? Mas nem vai dar. Ó, se eu multiplicar cruzado, ó, vai ficar o quê? X vezes x, x ao quadrado,
igual a 3.200 vezes 800, ó, 32 vezes 8, vai ficar o quê? 30 vezes 8, 240. 2 vezes 8, 16. Então, 256. 0, 0. Ó, 4 zeros, né? Agora tá a potência, joga para lá, raiz, né? Então, vai ficar x igual a raiz de 2.560.000. Como é que fica agora? Ó, raiz de 256 é 16, né, gente? Como tem 4 zeros, fora da raiz fica 2. Então, aqui é 1.600, tá? Então, a sequência que ele quer é essa aqui, ó. 800, depois 1.600, depois 3.200. O que está acontecendo com essa sequência? Está sendo o dobro, né? Então, o próximo vai ser 6.400, porque é o dobro, e o próximo vai ser 12.800. É isso aqui. Essa é a sequência que ele deu para a gente. Essa é a PG. Como ele quer saber a soma de tudo isso, ó, só somar. Tá? Soma vai ser quanto? De fato, vai ser o que a questão deu, né? 24.800, ok? Então, ó, uma questão simples aí, não considero essa aqui difícil não, tá? Essa é a afirmativa verdadeira. Tudo bem? Então, considero uma questão bem tranquila aí. Claro, ficou aquela C lá que realmente eu fiquei na dúvida, tá? Mas, como eu disse, eu não preciso saber essa questão para resolver ela, obviamente, tá? Então, isso é o legal da CAF, né? Sabendo de algumas, dá para responder a questão, então sendo correta a letra D. Tudo bem? Ok? Isso aí, né? Vamos lá para a próxima. Essa 23, deixa eu só organizar meu arquivo, que o espaço está curto. Aqui, ó. A próxima, o que ele diz? Ó? Essa aqui também é uma questão de resolução imediata, né? Que só resolvendo uma já é suficiente para... Não precisa resolver todos os afirmativos, ver qual é a correta. Ele só quer isso aqui. Né? Então, olha só o que ele diz. Ó. O número de soluções da equação 2 cosseno ao quadrado de x menos seno de x igual 1 no intervalo de 0 a π é 2, 3, 1 ou nenhum. Beleza. Primeiramente, o que eu preciso lembrar? Eu tenho uma equação trigonométrica com grandezas diferentes. Eu tenho cosseno e seno. Mas eu tenho um cosseno ao quadrado. E esse cosseno ao quadrado eu tenho que adaptar. Existe uma relação fundamental da trigonometria, que é importante que vocês lembrem. Ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Tá? Ela é importante? Não. Ela é fundamental. Tá? Ok? Então fica aí para vocês lembrarem. E olha só, a questão me deu cosseno ao quadrado, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso isolar esse cosseno aqui, ó. Tá? Ó. Então, aonde tem cosseno, ó, eu vou jogar o seno para lá negativo, vai ficar cosseno de x, olha só. Ó, cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Olha, ok? Eu posso trocar isso aí de lugar. Okay? E agora, aonde tem cosseno, eu não uso mais cosseno, eu uso 1 menos seno. Então, vai ficar isso aqui, ó. Vou montar a equação aqui. Então, vai ficar 2 vezes... Deixa eu até escrever em forma de equação, vai ficar até melhor para essa aqui. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 1 menos seno ao quadrado de x. Aí, depois, mais seno ao quadrado de x igual a 1. É isso aqui. Seno de x só, né? Seno individual de x. Ok? Ó, é essa equação aqui, né? Ó, isso aqui. Tudo bem? É menos ali no meio, né? Ó, isso aqui. Agora eu resolvo isso. Tudo bem? Como é que eu resolvo aqui? O chuveirinho aqui, ó. Olha só. Então vai ficar o quê? Reescrevendo, ó. Vai ficar 2 menos 2 seno ao quadrado de x menos o seno que está lá, igual, ó, vai ficar isso aqui. Essa é a equaçãozinha, tá? Ó, tudo bem? O que mais que dá para fazer ali agora, gente? Ó, eu posso juntar os termos semelhantes. Esse 1 eu posso jogar para o outro lado aqui, ó. Esse 1 eu posso jogar para cá, ó. Negativo para juntar com o 2, né? Então vai ficar o quê? Ou melhor, deixa eu fazer uma coisinha. Ó,
eu vou jogar todo mundo para o outro lado, porque como esse seno aqui tá negativo, aí jogando para cá fica positivo, né? Esse passa positivo, esse passa negativo e esse seno passa positivo também. Então vai ficar ó, isso aqui, ó. Vai ficar 0, porque eu vou tirar todo mundo desse lado, igual a 2 seno ao quadrado de x, tá? Menos seno de x, e o 2 passou negativo, menos 1, né? Porque tem 1 desse lado, menos o 2 que passou, menos 1. Essa é a minha equação para resolver. E eu pergunto para vocês, o que isso lembra a vocês, gente? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Tá? Eu posso trocar esse seno de x, ó, esse seno ao quadrado de x, ó. Eu posso trocar por y. Para que eu faço isso? Só para facilitar visualmente. Ó. Aí vai ficar isso aqui, ó. 2y ao quadrado, ok? Menos y menos 1. Fica isso aqui, tá? Então, isso, gente, essa troca de variável é só para facilitar a visualização da minha questão. E agora, o que virou isso aqui? Bhaskara, né, gente? Uma Bhaskarazinha aí. Inclusive, essa aqui eu vou fazer por Bhaskara, tá? Porque o meu A é 2, então é preferível. Então, como é que fica Bhaskara? Ó, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Então, ó, vai ficar delta igual a b ao quadrado, o b é menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 1, ok? Então, vai ficar delta igual a menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, ficamos com 1, né? 4 vezes 2 dá 8, vezes 1 dá 8, menos com menos dá mais. 1 mais 8, ficamos com delta igual a 9. Olha só, o 9 é um delta que tem raiz exata, então vamos ficar lá aqui, ó. Segunda parte, x mais ou menos, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, ok? Ó, isso aqui. Então, ficamos com menos b. Então, menos, o b vale menos 1, então menos com menos 1. Deixa eu fazer direto aqui, senão não vai dar espaço. O b, então menos com menos 1 fica 1, mais ou menos raiz de delta, que é 9, então fica 3. 2 vezes a, 2 vezes 2, 4. x1 para o positivo, x2 para o negativo. Ó, vamos lá. 1 menos 3, ficamos com menos 2, dividido por 4. E aqui, 1 mais 3, 4. 4 dividido por 4 fica 1. Ok? Então, aqui menos 1 meio. E aqui 1. Tudo bem? Então, esses são os meus dois valores. Valores de y, tá? Não valor de x. Tudo bem? Ok? Ó. Agora sim, isso eu fiz para achar y, tá? Agora eu volto lá, ó. Como eu tinha dito que seno de x valia y, então vamos lá, ó. Seno de qual ângulo que vai dar 1? Seno de qual ângulo que dá 1, vocês lembram? Seno é eixo y, né? Então, lá no 90 graus vai dar 1, ok? E agora, seno de qual, porque como eu achei dois valores, né? Ó, seno de qual ângulo que vai dar menos 1 meio? Tá, ó. Gente, lembre, seno é eixo y, né? Ok? E que dá negativo, olha só. E que dá negativo, eu tenho duas possibilidades, né? Olha só. Que dá 1 meio negativo, ó. Eu tenho esse ângulo aqui, ok? E eu tenho esse ângulo aqui, tá? Ângulos mais conhecidos como 210 e 330 graus, ok? Então, a resposta correta é que eu tenha 3 raízes e não 2, né? Então, ó, 2 raízes é o resultado da Bhaskara, é o resultado da equação do segundo grau, tá? Mas o exercício não pediu o resultado da equação do segundo grau, ele pediu o resultado da trigonométrica, né? Então, eu venho e faço aqui, ok? Mesma coisa que a gente fez, ó, no arquivo, deixa eu puxar lá em cima, naquela questão com módulo, ó.
Deixa eu achar aquela questão com módulo que a gente fez. Vocês lembram? Ele pedia uma equação modular, só que lá na modular, essa aqui, ó essa afirmativa 4 aqui, ó. Quando eu resolvo essa Bhaskara, eu chego em duas respostas da Bhaskara, né? Mas com o módulo, a análise é diferente, né? Porque a Bhaskara dá duas raízes, 13 menos 2. Mas no módulo, a resposta ficou 13 menos 3, né? Então, tem que cuidar ali essa mudança de variável, tudo bem? Ok? Mas fica aí, né? Vamos lá. Deixa eu ver essa questão aqui de geometria analítica, ela é chatinha. Eu vou deixar ela para depois. E eu vou resolver duas aqui para encerrar. Duas uma de probabilidade e uma de análise combinatória, tá? Que são bem curtinhas para encerrar aqui 1 hora, tudo bem? E aí vai dar mais um videozinho, se vocês aguentarem assistir, tudo bem. Vamos lá. Resolvendo essas duas aqui, tá? Ó, 26 e 25, tá? Ó, uma de análise combinatória e uma de probabilidade. O que ela diz? Ó, um grupo de 6 amigos, sendo 2 meninos e 4 meninas, estão comemorando a formatura do ensino médio. O fotógrafo solicitou ao grupo que se sentasse em um banco de 6 lugares e os meninos se sentassem nas extremidades do banco. Com essa configuração, o número de maneiras distintas que o grupo pode sentar é de... Gente, ó, questão bem fácil. Bem fácil, ó. Um grupo de 6 amigos. Então, vamos colocar aqui 6 risquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, são 6 amigos, 6 risquinhos, tá? Qual é a condição? A condição é que os meninos fiquem nas extremidades. Então, aqui, menino, ok? E aqui, menino, ok? 2 meninos, tudo bem? Quantos meninos eu tenho? Eu tenho 2 meninos. Então, eu posso ter 2 aqui e 1 aqui. Por que 2 e 1, gente? Porque, ó, vamos supor que eu tenha Luciano e Carlos. Pode ser Luciano no começo e Carlos no final, ou Carlos no começo e Luciano no final. Por isso que é 2 e 1, tá? Ok? E aí, no meio, eu tenho 4 meninas. Tem restrição para as 4 meninas? Não, né? Ó, ele diz, ó, e 4 meninas estão comemorando a formatura. O fotógrafo solicitou ao grupo que se sentasse em um banco de 6 lugares e que os meninos se sentassem nas extremidades. É só isso. Ele não deu restrição para as meninas. Então, tem 4 meninas, é só preencher. Só preencher. Se ele falasse, as meninas têm que estar juntas, aí tudo bem. Mas não, é só isso. Então, ó, 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial, né? Então, fica o quê? 2 vezes 24, 48. Ó, uma questão bem fácil. Essa aqui é lá de 2020 já, tá, galera? É de 4 provas atrás. Mas, vai que vocês deem sorte, né? Terça-feira e cai uma questão assim. Bem simples. Letra B. Ok. E a última para encerrar esse videozinho aqui, ó. Uma fábrica de peças automotivas produz 3 tipos de peças, 1, 2 e 3. Sabe-se que 30% das peças produzidas nessa fábrica são do tipo P1 e 95% das peças apresentam defeitos. Tá? Escolhendo ao acaso uma das peças produzidas por essa fábrica, qual a probabilidade de selecionar uma peça defeituosa do tipo 1? Gente, bem simples a questão também, tá? Então, ó, sabe-se que 30% das peças são do tipo 1, tá? Ó, então, ó, peças do tipo 1 igual a 30%, ok? Aí, claro, tem do tipo 2 e 3, que é o resto, 70%, mas isso não nos interessa, porque a questão não quer saber isso, tá? Aí, do tipo de peça 1, ó, 95 apresenta defeito, ok? Ó, 95 apresenta defeito, ok? E, consequentemente, né? Não, perdão, 95 não apresenta defeito, né? Ó, 95% não apresenta defeito. Então, vou colocar um não aqui. Não defeito. E, consequentemente, 5% apresenta defeito. Ok? Esse é o diagraminha que a gente precisa lembrar. Aí, o que a questão pede? Ó, escolhendo ao acaso uma das peças, qual a probabilidade de selecionar uma peça defeituosa e do tipo 1? Gente, probabilidade do E. O que a gente faz na probabilidade do E? Multiplica as duas coisas, né? Então, olha só. Ó, quantas peças? Ó, probabilidade, tá, ó, defeituosas do tipo 1. Primeiro, quantas peças são do tipo 1? 30% do tipo 1 e
defeituosas. E 5% é isso aqui. Tá? Então, vai ficar 30 por 100 vezes, porque a probabilidade do E multiplica, 5 por 100. Isso aqui. Ó. Então, vai ficar o quê? 30 vezes 5. Dá para simplificar um zero com um zero, né? Para facilitar a minha vida. Não aconselho que simplifique o 5 com o 100, tá? Porque a ideia é deixar por o 100, 1000 embaixo, tá? Então, fica 3 vezes 5, 15, dividido por 1000 embaixo. Como a porcentagem é por 100, para tirar o 1000 vira 100, tira um zero e aqui desloca uma vírgula. Então, vai ficar 1,5 por 100, que é 1,5%. Isso aqui, ó. Gente, porque são bem simples aqui, ó. Acho que até é do mesmo ano esse aqui, ó. Então, esse ano aqui estava fácil. Letra D. Tudo bem? Até depois. No próximo vídeo, tem aí sim, ó, geometria analítica, aí outra aqui de geometria no geral e mais geometria analítica. Ok?